Estamos hoje então com a configuração de VRF aqui na prática. A gente tem o multímetro aqui e a gente vai fazer a configuração em uma placa, uma vez que você entenda o conceito aqui. Em uma placa você pode estar fazendo diretamente na impressora. Por que eu não estou com uma impressora assim na minha bancada aqui fazendo para vocês? Porque não faz sentido, tá? O que eu preciso estar explicando para vocês aqui, a gente vai muito além de configurar o VRF em uma impressora e você vai entender ao longo desse vídeo. Para você que está chegando agora aqui no meu YouTube, meu nome é Jair, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então aqui no canal a gente fala de conteúdos técnicos aí voltados para manutenção e impressão 3D no geral. E já peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquela curtida nesse vídeo e vamos então para o vídeo de hoje. Existem dois erros principais quando a gente fala de configuração de VRF. No vídeo anterior eu já dei uma introdução aí para vocês do que é o VRF. Então, se você não sabe muito bem o que é, ou até mesmo se você sabe, eu recomendo que você volte no vídeo anterior e preste bem atenção no que eu expliquei lá em relação ao VRF, porque muitas vezes o VRF ele é configurado usando umas tabelas ou pegando o valor de VRF com um amigo que tem a mesma impressora que você. Isso não funciona por conta do aquecimento dos motores. Isso eu falo no vídeo anterior, que está aqui para você que está no YouTube, está aqui abaixo na descrição do vídeo. E para quem está no nosso curso de impressão 3D, é a aula anterior aqui do nosso módulo. Lembrando para você que está aqui no YouTube que esses vídeos são retirados do nosso curso de impressão 3D. É o único curso de impressão 3D que te ensinam isso, tá? Então outros cursinhos de impressão 3D estão lá, apertando parafuso, fazendo regulagem de roldanas. E aqui a gente vai muito além disso e a fundo e realmente o que precisa ser ensinado sobre impressão 3D. Então, dois erros comuns na configuração do VRF é achar que, o primeiro deles, meu amigo tem uma impressora que tem a placa, exemplo, a Ender tem a placa 4.2.2 e tem o VRF em 1.1, por exemplo. Daqui a pouco você já vai entender o que são valores de VRF. E eu pegar e ter a mesma impressora com a mesma placa e utilizar o mesmo VRF. Não funciona assim. Já expliquei para vocês no vídeo anterior. Quem assistiu vai entender do que eu estou falando. Segundo erro, achar que todos os motores, tá, todos os drivers aqui, devem ter o mesmo VRF. Não é assim que funciona. Vou citar um terceiro erro aqui. Eu falei para vocês que era dois. Mas um terceiro erro aqui, que é o seguinte. Considerar que placas diferentes tenham VRFs parecidos. Como assim, Jair? Não entendi. Exemplo. Uma placa dessa aqui, quando você tem o VRF em modo Step Dir, que o modo Step Dir, para quem não sabe, é quando você pega uma chave, vem aqui em cima do driver e mexe, né, o trim pot que tem aqui em cima. A outra forma de você configurar o VRF é através do firmware da impressora, que aí a gente chama então de UART ou SPI. Então, um terceiro erro aqui seria acreditar que o VRF fica igual. Então, quando a gente tem o modo SPI ou UART, muitas vezes o VRF fica em 0.8. E às vezes o mesmo driver, quando a gente faz o VRF aqui, fisicamente na placa, no modo então Step Dir, você tem um VRF em 1 ponto alguma coisa. E muitas vezes também você vai ter os mesmos motores da impressora e você vai pegar uma placa diferente, como essa placa aqui, que é das primeiras Enders que saiu, que eu estou aqui com ela na minha bancada, mas na câmera aqui não vai estar pegando. Eu tenho aqui um celular que eu vou gravar ela daqui a pouco para a gente mostrar. Então é você pegar, por exemplo, uma placa dessas, que está usando X valor de VRF, e você utilizar o mesmo valor em outra placa. Então, uma confusão que é feita hoje no VRF é uma confusão assim que ela é muito séria, tá? Eu já vou explicar para vocês. É vocês acharem o seguinte: fui lá no AliExpress, comprei o motor de passo. E o motor de passo ele consome 1.2 amperes. E você vem aqui regular o VRF para 1.2. Está correto isso? Não. Mesma coisa dentro do Clipper, por exemplo, ou do próprio Marlin e os firmware da Duet Wi-Fi. Aí você tem um motor que ele consome 1 ampere, 1.2, 1.5 ampere. Você ir dentro do firmware, como esse caso aqui, e você colocar, por exemplo, 1.5 amperes, 1.2. Por que isso não funciona na prática? E por que placas diferentes têm valores diferentes de VRF?
Porque os valores que a gente tem aqui na placa, aqui no driver da placa, se chama VRF, que seria uma tensão de referência. Então, o seu motor ele é de 1.2, 1.5 amperes. Tem a ver sim com o VRF. Quanto mais alto a corrente do seu motor, mais VRF você precisa. Mas o VRF que está aqui no driver, ele é uma corrente de referência. E isso vai mudar de acordo com os componentes do driver. Então, por isso que muitas vezes se tem motores iguais, placas diferentes com drivers diferentes e o valor muda. Então, entenda que o VRF é uma coisa que é um número que você tem que ler no driver da sua impressora, ou você precisa colocar dentro do firmware, no caso do Klipper. E se o teu motor, depois de 20, 30 minutos funcionando, ele está levemente quente, por exemplo, dá para deixar assim, mas se ele está a temperatura ambiente, o VRF está baixo. Se o motor está muito quente, o VRF ele está muito alto, tá? E aí essa questão de aquecimento eu falei no vídeo anterior também. E quando a gente configura por dentro do Klipper o VRF, na verdade a gente chama de VRF, né? Ah, configura o VRF dentro do Klipper, ou Marlin, ou da firmware da Do It Wi-Fi, por exemplo. Mas dentro do Klipper, na verdade, não é VRF. Lá dentro você configura uma corrente de referência. É diferente do que VRF. Por isso que muitas vezes quando a gente tem uma placa dessa aqui, e a gente está aqui em cima regulando o trim pot, o teu VRF ele vai dar, por exemplo, 1.2. Exemplo, isso acontece muito, tá? E quando você vai para o Klipper, por exemplo, o VRF fica 0.7. Porque aqui a gente mede a tensão de referência do driver. E dentro do firmware, a gente trabalha com a corrente de referência. Então, os números dentro do Klipper e Marlin ou qualquer outro firmware que seja, que tenha esse controle de VRF, eles não devem ser os números que tem fisicamente aqui, tá? Então, só explicando essas diferenças aqui para vocês, tá? Então, a primeira forma, a mais fácil de configurar, é através do firmware. No Marlin, você tem, por exemplo, essa seção aqui. Lá no firmware do Do It Wi-Fi, você configura aqui. E o Klipper, você configura aqui. Isso é o mais fácil. Se você tem uma impressora, é só você aumentar e diminuir esse valor aqui, você configurou o seu VRF. No Klipper, por exemplo, depois de você alterar esse valor, por exemplo, vou alterar aqui de 0.700, que seria a mesma coisa que 0.7, tá? A gente coloca 0.700 só para ter duas casas decimais ali. Mas se eu colocar 0.7 é a mesma coisa. Então o valor abaixo de 1, ele é em miliamperes. Né? Aliás, ele é em amperes, mas 0.700 seria 700 miliamperes. Então 0.7 ele seria 0.7 ampero, que é a mesma coisa do que 700 miliamperes. E no Klipper, a gente, depois que muda esse valor, a gente vai lá em cima na aba salvar e fechar. Você não precisa nem reiniciar a impressora. Inclusive, durante a impressão, você consegue alterar esse valor. Digamos que a tua máquina está imprimindo há 30 minutos, o teu motor está aquecendo muito. Você vem aqui dentro do Klipper, muda o valor de 0.7, por exemplo, para 0.6 e salva. A tua impressão vai continuar normal, só que o Klipper vai fazer a alteração do VRF, que na verdade não seria corrente, né? E aqui tem uma coisa importante. Por exemplo, eu tenho essa placa aqui. Aí eu fui aqui e instalei um Klipper. Agora eu tenho acesso ao controle através do Klipper? Não. A placa tem que permitir isso. Se você pega uma Ender, qualquer Ender que for, tá abaixo da K1, por exemplo, que eu tenho aqui, a K1 ela é uma placa mais nova. Então, o controle é feito através do Klipper. Mas as outras máquinas, a Ender 3, a V1, a V2, a V2 Neo, por exemplo, a S1, ela não tem na placa liberado para fazer o controle através do firmware. Mesmo que você instale o Klipper, você não consegue controlar através do Klipper. Você consegue controlar somente na placa. Então, é interessante a gente explicar isso, porque senão o pessoal vai sair daqui instalando o Klipper e achando que você pode fazer tudo por dentro do Klipper, e não é assim que funciona. E se você tem uma placa, exemplo, uma SKR 1.4, que é o que eu tenho aqui, e eu estou configurando o driver, que ele está em modo Step Dir, com a chavinha, eu venho aqui em cima e mudo, que eu já vou explicar para vocês, não é só instalar o Klipper também. Eu tenho que mudar uns jumper em cima da placa aqui, que aí você vai seguir isso para o manual da placa que você está usando, tá? Então procura lá, placa tal, configuração modo ART, ou SPI no caso,
tem uma combinação de jumper, e isso acontece quando você tem drivers que você retira da placa, e aí sim você vai ter o controle por dentro do firmware, e não mais o controle fisicamente. Fisicamente não vai funcionar mais. E se você tem o clipper e você não sabe se é controlado através do clipper ou através da placa, geralmente quando não tem a seção de corrente do driver no clipper é porque não tem. Só que às vezes o clipper pode ter sido configurado errado e você tem a seção lá dentro e não funciona. E aí como que você faz? É alterando o valor e ver se o motor aquece, se ele perde passo, se perde desempenho. Então seria, digamos assim, altera aí 30% para mais, tá? 0,7 amperes. Coloca 1 ampere lá, o valor de 1, você vai ver que o teu motor vai começar a esquentar, né? Agora, se ele não sofrer alteração, quer dizer que o controle não é feito através do clipper. Então, o margin seria esse valor aqui e o clipper seria nessa seção aqui, tá? Então, vamos aqui para a nossa bancada agora. Uma coisa importante, tá? O driver, muitas vezes, não vai estar na placa descrito qual que é o driver, tá? A maioria das vezes está, como é esse caso aqui, ó. Inclusive essa placa aqui, ela controla os 5 motores pelo mesmo VRF. Então você altera, aliás, 4 motores, tá? Você altera o VRF para um, altera para todos, tá? E nesse caso aqui, o primeiro driver da esquerda, em qualquer placa, ele sempre vai ser o driver do X, tá? Então, Jair, eu não sei qual que é o driver do X, Y e Z. A ordem vai ser sempre. Você tem a placa nesse sentido aqui, presta bem atenção, nesse sentido aqui, que os drivers ficam aqui em cima. O primeiro driver aqui é do X, segundo driver do Y, terceiro driver do Z, quarto driver da extrusora, quinto driver da extrusora 1, que muitas vezes para a Core XY a gente usa, tá? Quando ela tem dois motores no eixo Z, a gente usa o driver E1 como o segundo motor do Z. Jair, mas a minha placa está de ponta cabeça. Tira uma foto dela e inverte. Que aí você vai entender. Então, estando de ponta cabeça, estando do jeito que está, esse driver do canto aqui, ó, o primeiro, ele sempre vai ser o driver do X, tá? Então, X, Y, Z, E0, E1 e assim por diante, tá? Todas as placas, eu não conheço placa que o driver do canto aqui em cima, tá? Ele não seja o driver do X. Então, ele sempre começa por aqui. Se alguém conhecer, tiver uma placa que é diferente, comenta aqui abaixo do vídeo, que aí as próximas pessoas vão poder ver isso. Mas até hoje, eu nunca vi, tá? Então, entende-se que seja dessa forma aqui para todas as placas, porque eu desconheço placas que sejam diferentes, né? Então, vamos lá. No caso de uma Ender, né, a gente tem uma... Vamos supor que a gente tem uma Enderzinha. Inclusive, a placa que eu vou usar hoje, ela é uma placa da Ender, a Ender V1, né? E eu tenho aqui o meu multímetro. Então, o teu multímetro, a primeira coisa que você faz é colocar ele na escala de corrente contínua. É essa escala que vai ter um risquinho contínuo com risquinhos alternados embaixo, tá? Não é de corrente alternada, tá? É de corrente contínua. E você vai pegar o valor mais próximo que você tenha acima de 2. No meu caso aqui, do meu multímetro, o valor mais próximo de 2 que eu tenho para cima de 2, tá? Ele é o valor de 20. Então a gente vai usar o valor de 20. Jair, mas eu tenho o valor de 10, pode ser o valor de 10. É o valor acima de 2, o valor que tiver, tá? Não pode ser abaixo. Tem 3, tem 5, tem 8, tem 10. Usa o mais próximo. Jair, mas eu tenho 5 e eu quero usar o 20. Pode, não tem problema nenhum. Só que o ideal é o mais próximo de 2, porque todos os VRFs, geralmente, eles são tudo abaixo de 2, tá? Na faixa de 1, aí até um pouco menos. A Ender, muitas vezes, vem com 1.2 de VRF, motor queimando, a gente baixa aí para 1.1, mais ou menos, tá? E a Ender mais antiga, que é a V1, que é essa placa de 8 bits aqui que eu vou usar na aula de hoje, ela tem um VRF em 0.6, 0.5, mais ou menos, tá? Começando então aqui com as medições do VRF, né? Eu vou fazendo uma gambiarra com o celular aqui para conseguir estar mostrando a imagem aqui do lado também. A gente pode ver que a gente tem esse tipo um parafusinho, literalmente, tá? Aqui, ó, do lado do nosso dissipador de calor do driver aqui. Então, o primeiro driver X, segundo Y, Z e E0, né? E aqui do lado é o primeiro trim pot. Algumas placas, alguns drivers, esse trim pot ele pode estar
desse lado aqui. Então, o primeiro trim pot que você encontrar perto da borda, ele é o trim pot do X, tá? E a gente tem que pegar uma chave, como essa aqui, você pode ver que ela tem uma ponta mais fina, que eu consigo estar encaixando em cima desse driver aqui, ó. Ó, ele encaixa certinho em cima. E eu posso girar ele para a esquerda e para a direita aqui, tá? Eu vou fazer todo, preste bem atenção, eu vou fazer todo o procedimento com essa placa ligada. Primeiro motivo, porque eu tenho experiência. Segundo, que se essa placa queimar, é uma placa que eu não vou usar mais. Mas você vai fazer o procedimento com a placa ligada somente se você se garantir. Então, se você nunca fez, não tem muita experiência, desliga para mexer com a chave e você vai medir o VRF, obviamente, com a placa ligada, senão você não consegue. Então, o teu multímetro aqui, você tem duas pontas, né? Você tem a ponta preta e a ponta vermelha do teu multímetro. A ponta preta, ela vai no negativo. Você pode colocar no negativo aonde? Da entrada da placa. Se você consegue identificar qual desses dois pinos é o negativo, você pode estar colocando em cima. Você pode colocar no negativo da fonte da tua impressora. Mas uma maneira muito fácil de você fazer isso aqui é vir com o multímetro, ponta preta em cima da latinha aqui do cartão de memória, porque ali tem negativo. Nessa placa aqui, o USB, ela tem uma isolação em cima, mas essa outra placa aqui, ó, ela tem um USB grande, então posso vir com a ponta e estar colocando aqui em cima. Você já tem o negativo no teu multímetro. Vou deixar o multímetro aqui embaixo para a gente conseguir fazer a leitura, e eu posso ver que quando eu coloco o negativo lá e o positivo do multímetro, que é a ponta vermelha, em cima do driver, eu tenho um valor, tá? Não pode deixar em hipótese nenhuma essa ponta vermelha escapar e pegar em cima da placa. Porque se ela pegar em um componente aqui, ela pode fechar curto e pode queimar a tua placa. Então, se você tem dúvida, tem dúvida, diga assim, na questão de medo, no caso, eu diria, vai com calma, tá? Que vai dar certo. Trava ele aqui em cima da latinha, vem aqui devagarinho e coloca ele em cima do trim pot. Você vai ter o valor de 0,63. Quer dizer, no meu caso aqui, eu tenho um valor de 0,63, mas no teu caso você vai ter um valor geralmente acima disso. Vai dar, às vezes tem driver que dá até 1,2, tá? Não interessa o valor que der. Você tem que prestar atenção no seguinte, esse valor, nesse momento, ele não vale nada, tá? Absolutamente nada. Jair, eu tenho 0,6, 0,9, eu tenho 1, quer dizer o quê? Nada. Quer dizer, o que você tem que cuidar? O motor da tua impressora. Como que ele está se comportando? É o vídeo anterior que eu expliquei para vocês. O motor está esquentando, você tem que diminuir esse valor. Independente do que ele esteja, tá? Então, se o motor depois de 30 minutos está frio, o motor está a temperatura ambiente, você pode girar esse trim pot para aumentar um pouquinho esse valor. Como que você faz, tá? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar o negativo, eu vou pegar o negativo do multímetro, colocar aqui em cima, e vou encostar a ponta do multímetro aqui na minha chave, e vou estar girando para vocês verem, tá? Detalhe, não encostem a mão, tá? Aqui na chave, e nem na ponta do multímetro, e nem no negativo, aqui, que pode se alterar o valor, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Então, nesse caso, eu vou encostar a minha chave aqui na ponta do multímetro, ó. E aí eu vou colocar aqui, e aqui eu vou colocar em cima da latinha. E quando eu giro para o lado esquerdo, ó, eu posso ver, é a mínima coisa, tá, gente? Ó, o valor vai diminuindo. Geralmente é tudo para o lado esquerdo, mas você pode conferir isso, tá? Por algum motivo, você tem algum driver que para o lado esquerdo pode aumentar a tensão. Então, você tem que girar ao contrário, né? Então, o meu VRF, digamos que o meu motor estava esquentando. Eu vou diminuir de 0,6, acho que estava, né? Para 0,45, 0,5. Mas 0,6 o motor ele estava, digamos assim, muito fraco, tá? A ponta do meu multímetro que não está encostando direito. Por isso que está variando. Então, assim, eu vou aumentar um pouquinho. Vou deixar quanto, Jair? 1,7. Aqui, ó, 1,69. 1,7. Mas eu não consegui deixar 1,7. Ficou um 0,72. Não importa. Não precisa você deixar um valor exato, tá? O importante é você aumentar um pouquinho. Se está 1,2, por exemplo, e está esquentando, diminui para 1,1. Continua esquentando, diminui para 1. 0,9, 0,8.
Tem drivers mais novos hoje, dependendo do driver, o VRF ele fica, quando ele é configurado dessa forma no Trimpot, ele fica 0.8. Tem placas mais antigas, exemplo da Ramps aqui, com o driver, tá, mais antigo, A4988, por exemplo, às vezes o VRF fica 1.2, tá? Então, é basicamente dessa forma que você faz, é girar esse Trimpot e aumentar ou diminuir essa tensão de referência do driver. E a mesma coisa você vai fazer através dos firmwares, como eu já expliquei para vocês anteriormente, lembrando que dentro do curso a gente vai ter cada firmware mais detalhado, e nesse momento você está pensando, Jair, por que você não está explicando detalhadamente dentro do firmware? Porque dentro do firmware não é só o VRF que você configura. Aliás, não é só a corrente do motor que você configura. Você tem que configurar o modo ART para o driver funcionar. Então lá não é só tipo assim, eu vou pegar só esse valor e vou colocar dentro do Clipper. Não, tem toda a configuração de driver que você faz, tá? E toda a configuração do Clipper. Então é uma introdução para você entender o VRF. Agora o que você precisa entender se você tem Clipper com uma SKR, por exemplo, primeira coisa, como que você configura o driver em modo ART para ter o controle do firmware, e depois a configuração da seção do driver dentro do Clipper, do Edge Wi-Fi, ou seja, qual for. Lembrando que a do Edge Wi-Fi são drivers integrados e você só tem a opção por dentro do firmware, que facilita um pouco, de certa forma, as coisas, tá? Ou não, sinceramente, no final não vai mudar tanto assim. Mas do VRF era isso. Parece um assunto complicado, eu gosto sempre nos vídeos de ser bem detalhista. O que eu passei hoje para vocês aqui, eu poderia cortar o final desse vídeo e dizer para você o seguinte, o teu motor está esquentando, você coloca o multímetro, o teu VRF está 0.6, diminui um pouquinho, acabou o vídeo e encerrou. Só que não é assim que você aprende, tá? Você precisa entender o conceito de uma forma geral. E eu sempre tento trazer aqui para vocês o máximo da experiência que eu tive no meu dia a dia, porque hoje eu trabalho somente com impressão 3D. Trabalho 15, 16 horas por dia, tem empresas que eu faço treinamento de funcionários, a gente faz montagem de impressora 3D. Obviamente, eu sou uma pessoa que estou todo dia aprendendo, eu não sei tudo. Então, no meio do meu caminho, eu posso estar errando alguma coisa também, mas eu sempre vou estar tentando trazer aqui para vocês o máximo do conhecimento prático que eu tenho, tá? Então, porque as máquinas da Creality, gente, costumam dar muito problema nas placas. E se você pega a maioria das Ender, hoje, principalmente a V2, por exemplo, cara, tem 3 motores diferentes. O motor da extrusora consome uma quantidade de energia, o motor do eixo Y outra quantidade, e o motor do eixo Z já é diferente. Então você tem 3 configurações de VRF diferentes ali. Então você tem que observar cada motor, o que está esquentando principalmente, ou que está muito frio, você pegar e estar ajustando esse VRF para menos ou para mais. Então vai te evitar dor de cabeça, evitar que você queime a placa da sua impressora e ainda que queime o driver, né? Porque drivers que podem ser tirados, como esse aqui, muitas vezes você consegue estar trocando somente o driver, mas não quer dizer que não dê problema no restante da placa da sua impressora. Então, para você que me acompanhou até aqui, peço que você dê aquele joinha bacana aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, comenta aqui abaixo o conteúdo que você quer que eu coloque aqui no YouTube. Fala, Jair, eu tenho dificuldade nisso aqui na impressão 3D e eu vou trazer para vocês. Lembrando que o comentário que tiver mais curtida ou se tiver uma seção de comentários parecidos, aquele assunto eu vou estar trazendo aqui no YouTube para vocês. Nesse vídeo era isso e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal.